Isso, à primeira vista, é apenas um smartphone. Mas, uma vez que você sabe o que está dentro, fica claro que é muito mais do que um simples telefone. O que realmente mudou a visão de todos sobre este dispositivo foi o que estava por dentro do aparelho celular. O microprocessador inteiramente projetado e fabricado na China. Isso tem elevado a rivalidade entre as duas maiores economias do mundo. O telefone, fabricado pela gigante chinesa de tecnologia Huawei, representa uma inovação por parte de Pequim, ao tentar escapar das sanções impostas pelo governo americano. Se as sanções dos Estados Unidos tivessem sido bem-sucedidas, então um smartphone tão avançado como este da Huawei simplesmente não seria possível sem importar os componentes-chave para a fabricação. Agora os chineses mais do que nunca é capaz de construir tecnologias avançadas. O governo dos Estados Unidos estão preocupados com a possibilidade dos chips avançados estar indo para equipamentos militares, do que para os smartphones. A viagem diplomática da secretária de Comércio dos Estados Unidos a Pequim em agosto teve o objetivo de suavizar a relação entre as duas maiores economias do mundo. Em um momento delicado entre o governo Biden com a China e seus líderes, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos passou os últimos anos dificultando para a China comprar ou fabricar semicondutores avançados necessários para impulsionar as futuras revoluções tecnológicas. O governo americano afirma que as sanções é para restringir as capacidades militares da China. Do outro lado, os chineses dizem que tem mais a ver com restringir o crescimento econômico do país. Não há espaço para negociação quando se trata de proteger a segurança nacional dos americanos, afirma a secretária de Comércio dos Estados Unidos. Mas sua visita foi rapidamente ofuscada pelo lançamento do smartphone Mate 60 Pro. O Mate 60 é feito para competir com o smartphone da Apple. Mas, ao contrário do iPhone, o Mate 60 não teve um evento de lançamento chamativo. Em vez disso, foi silenciosamente lançado para vendas online. Mesmo assim, conseguiu se esgotar em questão de horas. Após o grande sucesso no lançamento do Mate 60 Pro, o governo americano fez uma investigação detalhada. Foi literalmente desmontado o telefone e apontado um microscópio e outras peças de tecnologia para o interior do aparelho. Durante o processo, foi descoberto que o novo smartphone da Huawei é alimentado por um chip projetado pela própria empresa e fabricado pela SMIC. A SMIC é a maior fabricante de chips da China. Ela produz semicondutores projetados por outras empresas como a Huawei. E isso mostra que as duas empresas estão fazendo um grande progresso em suas capacidades de semicondutores. A indústria diferencia os chips, referindo-se a eles em nanômetros. Basicamente, quanto menor você puder fazer um transistor, melhor será a capacidade de um chip. Se você olhar para o último Galaxy da Samsung ou obviamente o iPhone da Apple, podemos verificar que esses dispositivos serão baseados em chips que usam tecnologia de 3 nanômetros. As sanções de exportação do governo americano visavam manter as capacidades tecnológicas da China, de 8 a 10 anos atrás dos Estados Unidos. Mas o chip QVA9000 encontrado no Mate 60 Pro mostrou que pode estar apenas 4 ou 5 anos atrás da tecnologia mais avançada do mundo. Este chip foi fabricado com 7 nanômetros, o que deixou o governo americano em alerta. Então, como o Huawei e SMIC conseguiram esse feito? Nos últimos anos, os chips mais avançados do mundo vieram de Taiwan. Isso nos leva à conclusão que a China é capaz de encontrar alternativas quando não há tecnologias ocidentais disponíveis. O equipamento mais importante para fabricar os chips mais avançados é conhecido como litografia ultravioleta ou uma máquina UV. Levou décadas para desenvolver os equipamentos de litografia e cada máquina custa mais de 100 milhões de dólares americanos. Elas conseguem gravar padrões em chips tão pequenos, entre eles os de 3 nanômetros. Apenas uma empresa no mundo as fabrica, a empresa holandesa SML. Os Estados Unidos não autorizou a exportação das máquinas UV para a China. A empresa holandesa foi autorizada a exportar algo chamado DUV, um tipo de tecnologia mais antiga. Pensava-se que, basicamente, ao limitar o governo chinês a esse tipo de tecnologia, eles nunca ultrapassariam certo estágio. Mas, na verdade, eles foram capazes de extrair as capacidades desta máquina DUV
para obter linhas muito mais avançadas nesses pedaços de silício do que os Estados Unidos esperavam. O relatório da Bloomberg descobriu que a SMC realmente usou algumas dessas máquinas DUV mais antigas da ASML. Mas a questão-chave é se ela pode produzir o componente nas escalas de eficiência necessárias para torná-lo economicamente viável. Na verdade, a razão pela qual os telefones se esgotaram pode ter mais a ver com a oferta, não o suficiente de chips, do que com a demanda. Isso também significa que pode ser mais difícil chegar à próxima etapa, abaixo de 7 nanômetros. A única dúvida, e se eles podem fabricar 7 nanômetros em grande escala? Alguns legisladores republicanos agora pedem para que a administração Biden corte completamente a Huawei e a SMC das tecnologias americanas. A China continua sendo a maior consumidora de semicondutores, e se as empresas como a Intel e a Nvidia perderem esse mercado importante, isso significa que elas podem gerar significativamente menos receita e prejudicar sua capacidade de continuar inovando e manter os Estados Unidos à frente da China. O orçamento de gastos do governo chinês em semicondutores foram amplamente divulgados como sendo superiores a 100 bilhões de dólares americanos. Isso é 3 ou 4 vezes o gasto anual de um grande fabricante de chips como a TSMC. Dado esse tipo de capital, há uma chance de que eles alcancem capacidades avançadas ao longo do tempo. Então, o que você achou deste vídeo? Deixe-nos saber o que você pensa na caixa de comentários. E compartilhe e se inscreva no canal para ficar sempre atualizado.